Olá, minha gente, de novo aqui na TV Real, no programa de podcast, voltando de novo ao programa depois de uma merecida férias em BH, que eu tive lá naquela cidadezinha muito boa, né? E aproveitei e voltei a algumas cidades históricas de Minas Gerais, melhor dizendo, e sempre renovei as energias, né? Porque é muito bom, a energia não se cria, se transforma. Você tem que estar sempre, através da água, da energia solar, acupuntura, ventosa, para poder estar sempre na ativa, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui de novo. Então, vamos nessa. Vou começar com o meu slogan, que é muito importante. Antes de falar do slogan, eu vou falar sobre o prefácio, o início. Você, telespectador, ao nosso encontro, pensando em vocês, é que procuraremos fazer o melhor. Estou aqui com uma pessoa que eu estou conhecendo agora, que vem amando de uma pessoa espetacular, que é o Tofani, né? Mais conhecido como Guto entre os amigos, e estou tendo o privilégio de conhecê-lo. Ele também é um cidadão carioca, que está morando aqui, né? E já morou em Muri, depois foi para um município que depois ele vai falar aqui perto. E Felipe, você está bem? Tudo bem contigo? Tranquilo. Tudo bem, Fernando? Muito Prazer. melhor agora. Tá. O quê? Felipe, o povo quer saber, e tudo, as pessoas que estão aqui e tudo, nas entrevistas, a sua origem, você veio do Rio de Janeiro, não é isso? Sim, eu vim do Rio de Janeiro, né, na Zona Sul, carioca, e desde muito novo eu começava a me preocupar com algumas questões sociais, né? Lá já desde pequeno, na pré-adolescência, já começava a militar no movimento escoteiro. Né? Também sobre o clima, essas coisas? Sim. Meio ambiente? Sim, meio ambiente. Eu comecei a militar, na época, me preocupar com a questão ambiental, né? Tinha aquele movimento do Gabeira, e que a gente achava que aquilo era tudo de gente, aquelas previsões que ele fazia, muita gente falava que eram coisas que não iam acontecer, que era coisa de quem era desvirtuado e tal, né? E aos poucos a gente foi vendo que aquilo não era nada aquilo era coisa de quem era um grande pensador, né? Um grande intelectual preocupado com as questões do mundo, né? E que já estava antenado com o grande movimento mundial que vinha na questão da preservação ambiental e as tais mudanças climáticas que estavam para vir. É interessante que o senhor cidadão Fernando Gabeira, ele, independente, porque ele até tem o Partido Verde, é um partido da cura, né? A cor verde são vibrações que melhoram. E ele conseguiu, com a sua honestidade, ele agregar valores e também ser simpático a um lado e o outro. Porque quando a pessoa tem essa visão correta de procurar, além de ser intelectual, ele não é metido. É uma coisa que eu vejo nele, eu sinto nele, uma verdade. E desde a época lá de Juiz de Fora, eu sentia nele realmente, uma preocupação social que não é todo mundo que tem. E tinha, porque vinha da origem, inclusive nos comentários, não tinha. Ele era ele falava aquilo que vinha do coração dele. E eu achei isso muito bacana, entendeu? A pessoa tomar uma posição com a verdade acima de tudo e agradar. Porque um cara que tem um nome e que tem uma valorização tanto para um lado como para o outro, eu tiro meu chapéu. Eu tiro meu chapéu porque esse homem foi um homem, inclusive ficou comprometido, né? A saúde dele, se não me engano, uma bala pegou num dos rins, eu não sei, entendeu? Na época da guerrilha, que ele até depois, de uma maneira equilibrada, que só ele sabe fazer, ele colocou, ele até falou que foi uma coisa, e deu a entender o seguinte, que guerra é guerra, que o ideal é que não tem gente certa ou errada, tem o que não deveria acontecer. E de uma forma ou de outra, ele deu a entender que
passando, não falou dessas palavras, mas assim, que por incrível que pareça, a guerra, apesar de tudo, ela traz benefícios. Por incrível que pareça. Porque o ser humano, na dificuldade, ele é obrigado, por bem ou por mal, a sair da zona de conforto. Então, ele é muito sábio. Mas continue. Então, e já na adolescência eu comecei a já militar em movimento voluntário, de ajuda ao próximo. Você conheceu ele? Eu conheci o Gabeira muito rápido. Ah, só uma vez? Algumas vezes. A gente cruzava, né? Ali na Zona Sul, de vez em quando a gente cruzava por ele. E algumas pessoas ligadas a ele, o Sirquis, no movimento ambientalista, né? Sim. Mas eu nunca militei politicamente ali com bandeira com eles. Eu tinha simpatia pela causa, né? E já olhava com outros olhos, já que o movimento, na verdade, ele já vinha de fora, né? E esse pessoal já trazia essa preocupação ambiental, né? De vanguarda no Brasil, né? Com essa preocupação já, com uma visão de vanguarda com essa questão social, né? E eu comecei a fazer movimento voluntário lá de ajuda ao próximo, sempre no movimento escoteiro, né? Já na adolescência eu já participei de um desastre lá no movimento escoteiro. Não sei até se foi de maneira irresponsável, mas eu participei na época lá de ajuda. Não sei se você se lembra quando aquela clínica Santa Genoveva caiu no Rio de Janeiro, caiu uma parte, um desastre que afetou bastante Santa Teresa. A gente se organizou em grupo e subiu para lá, para Santa Teresa. Tempo mais ou menos isso? Isso tem muito tempo, né, Fernando? A gente vai começar a revelar a idade da gente, né? 40 anos, 40 e poucos anos, 42 anos. Isso, mais nessa época eu não... Uns 40 anos, Fernando. E a gente ficou um dia inteiro, a Clínica Santa Genoveva, não sei se você se lembra, era uma clínica geriátrica, então a gente passou o dia inteiro lá socorrendo as pessoas idosas lá, acamadas. Nessa época eu era, assim, tinha entrado mais ou menos na faculdade, já tinha e tudo, eu era ainda... Porque é diferente, né? O mundo sofreu uma transformação muito grande mesmo. Porque não existia internet, não existia nada, né? Então, o jovem, mesmo da classe média, média alta, o rico, tirando alguns padrões aí que são exceções, como, por exemplo, o Dr. Fernando Collor, um exemplo de Melo, que almoçava no Rio, jantava em Paris, que tinha um jumbo. Tirando essas raras exceções, a realidade era outra. Porque o cara... Crise sempre existiu, né? Em todos, a não ser, exceto talvez alguns países aí, o Japão, que também já passou, mas com a guerra, né? Tudo. Mas vamos botar aí na América, os Estados Unidos, né? Porque, enfim, outros países da Europa também conseguiram tudo. A maioria trocava cebola, né? A alta burguesia sempre teve muito dinheiro. Tirando também, como exemplo, os países que são capitalistas, mas que se preocupavam com a responsabilidade fiscal. E tinha o que você tem a ver aí. O que ganhava mais, em relação ao que ganhava menos, eram 7 vezes mais, como na Dinamarca e na Noruega. Então não havia uma... O cara ganha bem, mas tinha um detalhe. O cara vive uma vida simples, ele é funcionário do povo. Está ali para colocar. Ganha mais? Sim, mas ele tem que prestar contas do que está ali. Se acontecer alguma coisa, ele depôs. Não tem esse negócio de conversa. Errou, não importa partido, não importa. É isso que eu tenho que ser. Porque, por exemplo, eu vou muito atrás de exemplos. Fernando Gabeira é um exemplo que eu tenho tudo. Mas nem todos... eu nunca fui atrás de narrativas, eu fui atrás de exemplo. Exemplo independente, que vale é a alma da pessoa. E independente, por exemplo, o legado, por exemplo, que o Brizola fez, independente disso tudo, foi um legado maravilhoso. Sem corrupção, sem deixar alunos endividados. Pegar lá, assumir e fazer um trabalho e não ter corrupção. Um homem que onde ele estiver,
Deus vai estar, pô, esse cara aí somou. Veio de olho, ele somou, porque ele importa. Não existe mais isso, né? Um cara que eu admirei, porque ele fez mesmo obras e tudo. Infelizmente. Então, aí quer dizer que você ficou até que ano no Rio de Janeiro? Eu fiquei até 16 anos atrás, acho que era 2014. 2014 não, 2008. 2008. Acho que por aí, até 2008. E me conte sobre como é que foi, como é que você participou, até que ponto, ou se participou, não participou, como foi o dia 12 de janeiro de 2011? Eu estava no município aqui vizinho, né? Estava no município aqui vizinho e, sim, fui convocado, intimado, sim, dentro de algumas virtudes que eu tinha, né, para ajudar em determinadas regiões onde tinham sido afetadas, principalmente pela água que desceu aqui de Friburgo, né? E a gente não tinha comunicação nenhuma, a gente já era embrionário celular, né? Mas a gente já tinha uma dependência do celular. Sim. Né? E a gente não tinha comunicação nenhuma com nenhum... Não tinha WhatsApp? Nada. Não, o WhatsApp não existia ainda nessa época, não existia o aplicativo. Exatamente. Mas a gente já estava no processo de dependência do celular. Sim, sim. Né? Então isso tudo foi cortado, né? E a gente ficou sem comunicação. Então a gente começou a se ajudar entre si para socorrer os mais necessitados. Né? E nessa descida do Rio Grande tem muita comunidade. Quando o rio sai daqui, essa água toda foi para algum lugar, né? Então as populações ribeirinhas foram todas inundadas, né? Que é o termo geológico certo, inundadas e surpreendidas também, porque não estavam sabendo o que estava acontecendo, e a gente foi ajudar socorrer ainda em processo de que o pessoal chama hoje tecnicamente de busca e resgate, né? Mas a gente foi socorrer, né? Na época, essas populações ribeirinhas que estavam lá afetadas. Né? E pensando agora, me colocando com uma empatia, me colocando no lugar até seu mesmo, né? E mostrando para as pessoas de uma maneira geral, que às vezes a pessoa começa a dificuldade, além da falta dessa mobilidade de comunicação, já que não ficou, né? E sem falar que não tinha Zap, não tinha o perigo de tentar socorrer, sabendo que o índice pluviométrico estava altíssimo. Qualquer momento qualquer outra chuva poderia vir de repente e levar pessoas que estavam ajudando, né? A gente tinha o problema do rio. O rio, a correnteza ficou uma coisa extraordinária, né? Até hoje não se tinha visto aquilo na região, né? Sim, sim. O rio ficou muito alto, inundou, né? A região inteira, os rios, e a gente nem se preocupava muito com a questão pluviométrica, porque sabia que aquilo não se ia repetir tão cedo, mas a questão dos rios era latente, né? Já que ele ameaçava, deixava pessoas ilhadas, pessoas sem socorros, e que a gente tinha que tentar dar algum jeito de tirar, mesmo com aquele risco ali, com aquele risco iminente do rio ali, da inundação ali dos rios, tinha que tirar aquelas pessoas dali. Pessoas acamadas, pessoas que já estavam começando a ficar sem comida, né? E sem falar as doenças que vêm, né? Sim. Porque sim. A água entra na casa estagnada, vem sim. Leptospirose, vem outra peste bubônica de repente, e outros fatores, porque a água parada, aliás, não é parada, ela, quando, às vezes, num determinado momento, ela se aposta dentro de casa, não tem para onde fluir, aquilo ali para mosquito, ainda mais no verão, porque o mosquito adora umidade e calor, né? Sim, Fernando. Isso a gente fazia lá sem saber muito e tal, até porque na época eu não estudava muito e também, assim, o ambiente, as pessoas também não sabiam muito, né? Quem era responsável, as autoridades, e hoje a gente sabe que
ali poderia se dar um outro desastre, fora a questão da inundação, da enxurrada das chuvas, né? Agora, e exatamente nisso que você está falando. Certo, ô Felipe. Mas você ficou só na parte ribeirinha ou também teve que ajudar algumas pessoas no alto das encostas? Não, Fernando, na época, lá onde eu estava, o mais eminente mesmo risco era a população ribeirinha. Porque você ficou mais em que região ali mesmo? Eu fiquei ali descendo o Rio Grande ali. Só para me entender, o Rio Grande fica entre Trajano, Cordeiro. Então é outro patamar, no caso. Quer dizer, outra. Sim. A questão nossa lá foi toda a inundação das águas aqui de Friburgo. Foi só. Mas teve. Qual foi o impacto? O impacto sem ser essa parte ribeirinha, em termos de destruição de casas. Não estou nem me referindo somente à parte ribeirinha. Eu digo, nem sei, posso estar dizendo besteira se tem palafita, nada disso. Independente. Eu digo, tem gente que tem até uma estrutura melhor mas como é que foi? Fernando, o desastre, ele é democrático. Ele afeta tanto o rico quanto o pobre, quando ele vê, né? Sim, haja vista que até o ex-prefeito daqui morreu, né? Esqueci o nome dele, gente. Paulo Azevedo. Morreu e tudo, quer dizer, isso mostra que você está corroborando o que você está falando aí. Sim. Ele não vê. Dependendo da intensidade, ele não vê. É claro que de início as pessoas são mais fáceis, porque moram em condições favoráveis para a desgraça. Mas quando água mole e pedra dura, tanto bate que fura. Quando vem uma quantidade imensa, pega todo mundo. Sim, Fernando. Num primeiro momento, o desastre ele é democrático. Infelizmente, ele é democrático, ele atinge a todos. Sendo que as classes mais baixas têm maior vulnerabilidade. Né? Vulnerabilidade. Exposição a risco, a perigo. Né? E o dano aqui na região foi enorme, assim, muita gente não sabe. Ficaram pontes danificadas, regiões inteiras que demorou anos, né, para serem recuperados, né? Mais de um ano até você achar caminhos, soluções para essas pontes que tinham, pontes centenárias que tinham da época da ferrovia aqui. Então, assim, o dano foi muito grande na região. E isso colabora, inclusive, com o que você está falando, porque, claro, que sempre teve chuvas aqui em Friburgo, pelo que eu sei, pelo 2007, eu não estava aqui, mas falaram, mas igual foi em 2011, pelo que eu sei, pelo que eu saiba, só se foi nos anos 20 do século passado e tudo, não sei. Mas que eu me conheça. Se bem que também naquela época, se aconteceu, tinha muito menos... como é que eu vou dizer? Assim, pessoas morando em condições que... Em áreas de risco. Em áreas de risco, né? Área de risco. Não existia áreas de risco. Então, porque eu fico a imaginar o que deveria... Por isso, quando eu vejo as fotos, até bonito, né? Do passado, né? Porque eu gosto sempre de... Eu sou meio saudosista. Sou muito saudosista, eu gosto de ver, não como professor, mas eu sempre gostei de história, de geografia, entendeu? De tá por dentro, de saber o básico. Tanto é que eu não era um expert, eu tinha que estudar tudo. Então, eu com 18 anos já estava na faculdade, mas eu não poderia me especificar ali. Mesmo porque eu para falar a verdade, eu como morava de frente para a praia, na época, eu era um bom vivan, gostava de esporte, futebol, eu gostava de agregar artes marciais, fazer o bem, sem olhar quem, mas eu gostava também de ter uma amplitude, mas não um tronco de conhecimento, porque quando você igual na arte marcial mesmo, você ser um lutador, você ser um cara para se defender de luta, para briga de rua, um exemplo, tudo bem, é uma coisa. Você pode ser em 1 ano, 2 anos, dependendo da arte, que você pode se dar bem. Agora, entretanto, para você ser um lutador de grande performance, requer sacrifício. Eu disse muito sacrifício. Porque você vai ter que ter uma alimentação, trabalhar muita mente, vai ter que vencer obstáculos e vencer a si mesmo, que é difícil.
Eu não cheguei a esse ponto também, porque requer muito sacrifício. Eu vi meu primo que foi lá para o Japão e tudo mais, e depois de formado em engenheiro e tudo, e ele tinha toda a condição genética também para isso. Mas ele tinha que subir 20 andares com um cara de 110 quilogramas no corpo, fazer atividade, ir para o Japão, que é um povo muito disciplinado. Disciplinado, é. E ele, depois, como velho, ele trouxe algumas sequelas, né? Porque é tudo que você faz. Sim. Tem sequelas. Não é de graça, né? Hoje tem artrose, entendeu? Algumas coisas, tem problema de coluna. Claro que ele... né? Mas ganhou, levou e ficou com algumas pequenas, mas constantes sequelas. Se ele pisar de repente em torno do viral, pronto. Ele vai ter... não vai nem andar no dia seguinte direito. Hoje em dia se sabe que Friburgo é, por excelência, cidade de formação de grandes lutadores, né? Acho que por causa dessa condição climática, altitude, né? Talvez se seu primo soubesse disso, tinha se mudado antes para... eu e ele, eu morava no Leme, ele morava em Ipanema. Ele, acredito eu, que ele deveria conhecer o Friburgo, né? Que ele era mais velho até do que eu e tudo. Ele foi campeão pan-americano, foi campeão lá de pan-americano em 76. Teve também medalha na época do João do Pulo, que se ferrou, ganhou medalha, ele ganhou medalha. O João do Pulo, ele se ferrou com o acidente depois. Sim, eu conheci o João do Pulo. Eu conheci de vista. Né? E o meu primo era Ricardo Campos de Oliveira. O Ricardo Campos de Oliveira, o pai dele foi um governador biônico lá onde faz a fronteira com a Venezuela, lá eu quero ver se me lembro, Roraima, que é Boa Vista, que é a capital. Então, ele depois foi jogador do Botafogo, é um cara assim e tudo. E era muito disciplinado, o pai dele. E passou aquele... não chega a ser um rigor, mas ele não era um homem austero. Porque, como eu disse, tinha dois tipos de militares, né? Tinha aqueles militares, tipo meu Deus, foge o nome agora. O primeiro que assumiu Castelo Branco, que era um cara mais zen, depois morreu no avião, não sei, enfim. Não vou nem entrar porque eu tenho minhas desconfianças, mas vai lá. E teve também outros cascas grossas, assim, que eu não tinha muita afinidade, que eu não gosto de ditadores, seja Maduro, seja Stalin, sim, seja, com certeza. Seja Augusto Pinochet, seja o próprio Costa e Silva, que vai ser. Essas coisas assim, para mim, elas só trazem... Porque quem bate esquece, quem apanha guarda. Sim, né? não, com certeza. Eu acho que é uma coisa que não... Eu tinha uma grande recordação, era do Ernesto Geisel, né? Que assim... E que era outro patamar. Em relação... Porque por exemplo, ele puniu um militar, que eu até esqueci o nome agora, que levou o Herzog, que eu achei bonito no Herzog, independente disso tudo, é que ele ouviu um chamado e tudo mais, ele não estava lá, e ele, na época, era, se não me engano, era jornalista e trabalhava na TV Educativa. Ele pegou o que ele fez? Pô, não devo nada, tudo. Pegou, se mandou, foi lá se apresentou. Se apresentou lá no DOI-CODES, parece. Ou no DOPS, não me lembro bem se foi uma coisa ou outra. Chegou lá em 24 horas, 48, um homem magro e tudo, ele foi extirpado. É assim que aconteceu. Porque qualquer coisa que aconteça, desde do Celso Daniel, seja qualquer coisa que tenha a ver com carnificina, eu não aceito. Porque isso eu acho que vai contra uma democracia, contra o sistema. Então,
E através da luta, eu pude observar que muitas das vezes, nem todo cão que ladra, que é forte e tudo, por isso que a disciplina é muito bom, ele seja necessariamente um homem bravo. Ele é um homem rígido, muitas das vezes. Mas eu não vejo assim, a não ser que o cara tem problema no sistema límbico das emoções, porque o verdadeiro fascista, de uma maneira geral, fascista não, esquece, eu falei besteira aí, fascista eu entraria na política, eu não quero nem entrar. O verdadeiro, pessoa que tem problema no sistema límbico, a pessoa ruim, pronto, que tem índole ruim, que é o sociopata. Pata, eu estou com o nome, né? Mas não também, mas tem outro nome também, psicopata. O psicopata, todo psicopata, ele não é. Isso botar um asterisco, é importante todo mundo. Todo psicopata não é maluco, não é. Todo psicopata, ele tem disfunção do sistema límbico. 2. Terceiro, todo psicopata, em sua grande maioria, não é estourado. Então, quando você vê uma pessoa estourada, ela não é psicopata. Então, às vezes as pessoas usam narrativas falsas, mentirosas, para fins políticos e tudo. O cara, quando ele é bravo, ele mostra o que ele é. Ele é franco, ele é verdadeiro, às vezes dói, mas eu particularmente adoro conviver com pessoas que às vezes digam não, porque eu fico conhecendo a pessoa. Agora, você ouvir, aí não se trata de política, se trata do convívio todo. A pessoa que fala aquilo para você, que quer te agradar, eu desconfio seriamente dessa pessoa. Não generalizando, porque tem pessoas que eu, por exemplo, gostava, apesar de ser um pouco demagogo, adorava o próprio Brizola, como eu falei, porque ele fez coisas muito boas. Mas assim, o demagogo, de uma maneira geral, tirando essa parte, eu tenho minha desconfiança. Não quer dizer que não é afirmação, é desconfiança. Agora, quando eu vejo pessoas como esse que você falou, Gabeira, eu me curvo para um homem desse, cara. Ele era um exemplo. Dava aulas particulares, fazia trabalhos voluntários, morava perto do prostíbulo, se não me engano, lá de Juiz de Fora. O que esse homem fez para a sociedade, ou faz, que está vivo ainda, é um homem de um conhecimento literário. Sim. Independente da questão ideológica, política. E ele é justo. Ele é justo. Eu vi um comentário dele, que perguntaram para ele, falaram, fulano, olha só, vamos por... Ele falou. E ele pegou e falou que não tinha santo. Ele falou assim depois. Na época, ele foi, porque ele imagina, um garotão ainda bem intencionado. Eu vi até aquele presidente da Aliança Libertadora Nacional, que teve a vida ceifada, ele acreditava, segundo ele falou no que eu vi na época do filme, ele acreditava, o Marighella, que na infância dele, que ele foi um grande poeta na Bahia e tudo, ele acreditava veementemente que havia a ideia que passava em grande parte do povo daquela época, que havia uma igualdade no sentido do cara, que toda a riqueza do país ia ser dividido para o povo. E que quando ele começou ele teve uma grande decepção, porque ele viu, estudou depois a história de Stalin, e ele viu, e aí e foi a mesma coisa também, que foi aquele cara, o metalúrgico lá da Polônia, que esqueci o nome dele agora, falou a mesma coisa, quando ele teve um encontro com uma pessoa aqui, que eu não tô, ele falou Lech Walesa. Que meu opinião é um homem que eu tenho o maior carinho e respeito. Só que ele falou o seguinte, que essa pessoa que estava procurando ele não fazia parte da egrégore dele, porque era tipo assim, um cantador, né? Serpente, enfim. E aí ele falou que ele era contra a ditadura. Contra, completamente. E não queria fazer daquilo um grau de enganar. Então, de enganação. Então ele falou assim, muitos dos meus parentes foram mortos na Polônia por causa de Adolf Hitler, que num determinado momento teve muita popularidade,
Muita popularidade. E esse Adolf Hitler não era um homem, assim, de valente, não. Ele tinha um poder de sei lá o quê, mas ele não era um homem no mano a mano, tipo assim, de falar assim, de chegar lá, entendeu? Como tinha o Collor de Mello, como tinha o próprio... Aquele cara que olha no olho e mantém... Ele era um homem estratégico, ele tinha todo um aparato. E ao mesmo tempo covarde, né? Completamente covarde, insano, que você tá falando, imundo. Mas ele tinha gente lá, ele não fazia aquilo direto, não encarava aquilo direto, mas ele tinha lá os agentes dele que faziam aquele trabalho sujo dele, né? E outra coisa, amigo, quando você tem crianças, independente se sejam judaicas ou não, gente, você levar a pessoa, o ser humano, às vezes ele sabe, mas não tem consciência, ou muitos não sabem. Porque você imaginar o que é a Europa é muito complexa. Porque eu estou falando a Europa, porque eu estou falando que agora não é mais, né, da União Soviética. A União Soviética tem meses, não estou falando pé da Sibéria não, que tem meses que no verão, que a temperatura aparentemente, dentro do frio, é igual aqui, é normal. Até mesmo, normal. É igual Porto Alegre, no show de vida, normal a temperatura. Dá para você ficar numa boa. Durante 2 meses, 3 meses, normal. Agora, passou mais 3 meses, né, já começa a temperatura ser abaixo de 0. Entrou no inverno, é 60 graus abaixo de 0. Aí não existe ser humano, por mais... o cara não resiste. Não resiste ao intempérie daquele. Porque ali é catástrofe. O cara mora a 36 graus e meio Celsius, pegar uma temperatura, passar uma temperatura, por exemplo, que de 10 a 20 graus centígrados, até 30 na Sibéria. Eu fiquei bobo. De repente você sai nos dias mais quentes, não quer dizer que seja essa temperatura, dá até 10 graus na noite, no verão, mas você sai de uma temperatura positiva para dar, é tipo uma liquefação, sublimação, que você sai de um estado, não passa pelo estado líquido, sai do estado sólido e entra no estado gasoso. O líquido, gente, é uma coisa absurda. Então, o ser humano, a saúde dele vai... Sim. E é uma coisa assim que... A gente está só com essa questão das crises climáticas hoje. A gente tem essa questão hoje de saúde, né? Que muita gente está sendo afetada com relação a isso, né? Porque está oscilando... No sul agora, eu estava vendo a previsão lá por um meteorologista famoso a nível nacional, ele estava falando de quanto vai cair as temperaturas. Vai cair para a temperatura de inverno, vai gear esse final de semana aqui hoje com essa frente fria que está vindo, né? Tem previsão de geada no sul. Porque o sul tem algumas cidades, não sei se você percebeu, a cidade da Uva, Caxias do Sul, que é completamente diferente de Porto Alegre. Porque Porto Alegre pode até ser, na sua devida proporção, no inverno, não é tanta diferença. Tem diferença, claro, é certo. Mas no verão, a diferença dos dias mais quentes de Porto Alegre para Caxias e Serras Gaúchas, Gramado, é uma coisa absurda. Absurda. E tem regiões, como São Joaquim, Buerarema, que são regiões muito altas mesmo. Beirando quase 2.000 metros de altitude, onde passou de 2.000 metros, o ar é rarefeito, né? Já começa a ter problema de oxigenação. A pessoa vai e tudo, dependendo de uns mais, outros menos, né? Mas começa a ter problema nos glóbulos e tudo. A gente tem esses exemplos aqui porque a gente tem lugares aqui onde a gente faz trabalho e pelo menos uma vez por mês a gente sobe aqui no Caledônia e é incrível lá como é que a gente vê às vezes pessoas fisicamente boas e tal que depois de um tempo lá em cima na escadaria começa a ter problema de oxigenação e cansa e começa a passar mal. Não tem nada de esforço lá. É subir uma escadaria, mas só pela oxigenação. E ainda faz o esforço de subir e tudo? Sim. Agora, uma coisa interessante sobre isso até,
a pessoa tem que aprender, principalmente se for no verão, então é loucura. Nunca ir no horário de 9 da manhã até 3 da tarde. Para subir morro assim, nessa altitude. Porque passou de 10 da manhã, está muito próximo ao horário máximo de energia do coração. E depois do intestino delgado, que faz ligação Biauli com o coração. Então a pessoa que vai subir ali, que ela tiver alguma predisposição, ela vai ter sérios problemas de saúde. Sérios problemas não. Tendências a terem sérios problemas. Não necessariamente que vá ter, porque vai muito do estilo de vida da pessoa. A pessoa que pratica esporte já tem mais uma condição, é mais cascudo, né? Mas está sujeito a isso. Principalmente a pessoa que leva uma vida sedentária, quando for, vai ter mais tendência a ter problemas. E o horário máximo de energia do coração, a pessoa não deve fazer atividades. E sem falar que é yang puro, né? Porque verão com meio-dia, pelo amor de Deus. E aqui a gente tem um outro fator que é a questão dos raios solares, né? De altitude, né? Porque quando está mais próximo. Mais próximo. Então, quer dizer, embora o ar esteja mais gelado, mas no sol, é uma coisa que arrebenta a pessoa. E na Europa teve aquele caso de Chernobyl também, né? Um desastre. O desastre que trouxe sérios problemas indo atrás. A cidade deve estar esquecida, né? Porque nem sei como é que deve ter. Eu sei que foi um choque tremendo. A usina está lá ainda, né? A usina hoje criaram uma redoma em cima da usina. É o maior desastre nuclear registrado até hoje, né? A gente não sabe porque até então, nos países orientais lá da Cortina de Ferro, a gente não sabia o que acontecia, né? E tá lá a usina até hoje, em volta, a cidade em si é fantasma, mas em volta da cidade funciona outras comunidades também, né? É na Ucrânia, né? Chernobyl é na Ucrânia. Certo. Esses países dessa região que você falou não é da Cortina de Ferro. Era a antiga União Soviética, né? A antiga União Soviética ali. Porque eram aglomerados que faziam união e tudo. Eram repúblicas, né? Repúblicas que formavam a união de todas. Como é que ficaram, assim, algumas regiões mais próximas de Chernobyl? Até que ponto afetou? Não, o Fernando, teve aquela questão lá da resposta à época do desastre. Sim. Né? Muita gente afetada, mas até hoje a gente não tem a real dimensão. Hoje a gente sabe que tem documentários que falam, mas até hoje a gente não sabe realmente como é que foi o quanto afetou a população ali, né? Mesmo com a Ucrânia hoje sendo um país mais pró-Europa e tal, a gente não sabe, porque também se passou muito tempo, né? E traz efeitos ainda, gerações e tudo, porque aquilo ali é uma coisa assim. Quero distância. Sim, mas a gente. Sim, eu fiz um curso há pouco tempo agora de resposta a acidentes nucleares. Sim, a gente sabe que a usina é super segura e tal, não sei o que lá, mas assim, tem outras coisas hoje que são fontes radioativas, né? E essa sim a gente está mais propensa. E a gente sabe que no Brasil a gente tem essa questão de fiscalização, né? Eu não estou aqui criticando ninguém pelas dimensões, pela dificuldade governamental, e a gente num passado não tão distante, a gente teve o acidente do Césio, né? Eu fui aprender essa questão nuclear, tenho pelo menos essa noção, né? Foi um curso de 15 dias online, com uma pessoa bem capacitada a nível de estado do Rio de Janeiro, né? Até representou o Brasil agora na Agência Internacional de Energia Atômica, mas eu fui aprender o que era isso, né? Não só como eu te falei, não só pela energia nuclear, mas as fontes radioativas, né? A gente tem muita fonte radioativa. Né? Isso eu vou te falar, isso traz um prejuízo tremendo. Sim. Pô. E gerações e mais gerações e tudo. Meu Deus do céu. Não. E outra coisa também que é importante é ver também o problema que causou, aliás, a consequência do abalo. Praticamente teve gente que falou que teve quase um abalo, a impressão que tem de um abalo sísmico. Claro que isso aí é um exagero, é hipérbole, mas tal de que ficava de dia, a madrugada aparecia aquela alta temperatura, aqueles raios imensos, né?
E parecia que a madrugada, parecia de dia em alguns momentos, tal a intensidade da chuva e dos raios. Você fala aqui dos raios, né? É. Sim, sim. O pessoal fala que houve... De qualquer maneira, houve muita movimentação de terra, né? Você vê que montanhas enormes foram... A movimentação de terra houve sim, né? Houve muita movimentação de terra pelos índices pluviométricos, né? Houve... Yeah. Eu já tinha observado isso num desastre, depois num evento que houve. Eu chamo evento, para não ficar falando toda hora, chamo de evento. E eu já vi isso daí, um índice pluviométrico que rachou o morro, né? De tanta chuva, né? Eles conseguem se infiltrar e causa rachaduras no morro, né? Então, eu acho que foi isso que marcou a população, né? Esses raios forte com a movimentação de terra que houve, né? O índice pluviométrico em curto espaço de tempo, né? Muito intenso mesmo. E tanto é que ficaram obstruídas muitas. Eu estava nesse dia aqui, eu até depois voltei para Niterói. Nessa época eu não morava mais no Rio. Eu tinha alugado um apartamento lá, minha família, e aí eu fui para Icaraí, fiquei lá. E tudo, tive que me adaptar, mas falei, poxa, a vida estava tão bom aqui, estava tão uma época ensolarada e tudo, de repente... Aqui é um refúgio, aqui a nossa região com relação ao resto do estado, né? A nossa região ainda é muito fresca com relação... Sim, aqui, essa região serrana é um oásis em relação a... É um oásis em tudo, em clima, a população é muito boa, é muito ordeira, né? Então, assim, a gente vive... Exatamente, porque é um DNA, você parece que você está em alguns lugares, assim, ordeiro. A única coisa que foge um pouco a isso, digamos, talvez a única que mais marca, são alguns... Eu não quero falar porque eu até gosto, tirando essa parte... Eu até gosto do convívio das pessoas e tudo. Mas tem alguns casos que eu estou falando até com eles mesmo. São alguns motociclistas que eles vão na contramão do bom senso. Sim. E às vezes mudam. A única coisa, xingam. Às vezes o cara... Porque primeiro, o cara que diz moto, eu entendo. Diz duas coisas. Existe aquele cara que... Agora, existe aqueles caras que estão num raio 200, 300 metros atrás... E eles aparecem do nada. Imaginemos que um carro está andando a 3 km por hora, 5 km, porque é no alto, 3 km por hora. Uma moto ela está andando a 50 km por hora, né, no engarrafamento. Então, diminui 50 menos 5, vamos botar aí, 45. Então, se você fizer uma equação horária, você imagine que a moto que está a 200, ela vai chegar... numa fração de segundo. E o cara tem que entender, ele sabe, mas não compreende, ele entende, mas não compreende, que aquele momento do rush, mesmo que eu até acho que ele tem que andar mais rápido, mas ele não pode querer manter uma velocidade média de 40, nem falo 50, de 40 quilômetros. Não há como. Porque senão eles vão ser... De repente, o cara que está com o carro, sentiu um clarão que o ônibus vai parar, ele tem que passar um lado para tentar sair. E os caras, eles não sabem, por exemplo, diminuir a velocidade para que o cara passa, para depois ele cortar o outro e ele continuar. O ego, né? A vaidade do... O ego é o eu psicológico. Escraviza o ser humano. Porque o mundo te atrai e depois te trai. E, de repente, numa coisa dessa, o cara dança sem música. E você cria um ciclo aí hoje, que é essa questão de motos aqui, quase todo dia a gente tem um acidente fatal aqui em Friburgo, né? E é um dos fatores que vai somente na contramão. Porque no resto, meu amigo, eu vejo Friburgo... Tem alguns casos que eu não sei, mas que alguns falam de feminicídio, mas que está geral, né? Mas, assim, o contato com o friburguense, eles vivem muito a vida deles, são muito voltados assim, como o próprio europeu é. Não vejo, assim, o povo tão... Eu vejo um povo, fora, como você falou mesmo, concordo contigo, é um povo fora de série, no todo, para lidar, bom, agora tem essas motos que... Sim. Que realmente, algumas delas que são... É uma cultura de fora que está vindo para cá e que está... E que está arruinando, xingam as pessoas, não vejo motivo. Xingam, eu vejo de vez em quando, não respeito. Outro dia eu vi lá perto do Superpão, aqui perto,
Já tem tempo, que eu vi. O cara xingar um velhinho de tudo, que é nome, com a velhinha, já com mais de 90 anos, o cara xingou, o cara apareceu. Ele fez uma circunferência praticamente, digamos, 360 graus, e tinha saído do lugar e voltou. O cara, ele entrou naquela curva ali a uns 30 quilômetros. Aquilo é para andar 5, porque ali tem gente que vem de olaria, viu? Tem gente que para ali, tem gente que está saindo do estacionamento. O cara entrar a 30 km numa moto, que tudo depois tem que entender, 30 km é um absurdo. Por exemplo, um cara de 1,85 m, 90, ele pode ser considerado até alto, né? Mas, se você botar ele para jogar ser pivô de basquete, ele é não. Essas pessoas, elas têm dificuldade. Um dia o cara falou uma coisa comigo, eu não falei nada, não. Só comenta aqui, que havia uma diferença muito grande. Não, é muito mais frio o Teresópolis que Petrópolis. Eu fiquei calado, eu passei, comentei. Muito mais frio seria em relação a Petrópolis, Teresópolis ou Friburgo em relação ao Rio. Aí sim, você tem um raio de 10 graus. Agora, uma coisa e outro, o que vale é o ponto. Por exemplo, você pegar um Muri, pode ser até mais. Se você pegar a Serra de Petrópolis, Teresópolis, aquele cume mais alto, o que falta é o raciocínio. O cara, às vezes, ele não sabe interpretar texto. Ele vai. Quando você começa a observar as coisas, independente da cultura, ele começa a galgar metas, né? Porque tudo é igual a medicina, a diferenciação de síndromes. Você tem que saber entender o paciente, ver, escutar e se guiar também pela intuição. E serve também até na tua profissão, dizer, olha, não sei explicar, alguma coisa está errada aqui. Pô, será que aqui... tá dizendo, mas de repente alguma coisa... E quase sempre tem um fundo de razão. Conhecimento, né? Aquele conhecimento tem que ter conhecimento. Profundo. Tem que ter conhecimento. Sem conhecimento, o veredo é tudo. Independente você falou, independente de cultura, independente de instrução formal que tenha, você tem que ter conhecimento. Concordo. E conhecimento e intuição. E tem uma coisa também que não é todo mundo que tenha. Que eu vejo que alguns tinham. Independente do lado bom ou ruim. Independente do cara... Entendeu? Eu via, por exemplo, tinha um lado, apesar de ser agressivo, eu via um cara que tinha um poder de controle emocional, de saber lidar com adversidades, que ele estudou isso com o Ticum, que fez algumas coisas muito erradas e fez outras coisas certas, fez muita coisa. Mas ele tinha um poder de síntese e uma neurolinguística e tinha um poder de coragem muito grande, que era o Dr. Fernando Collor de Mello. Ele tinha um poder que ele não precisava de dublê. Ele era o próprio dublê. Ele era um cara que chegava para um cara e falava assim, fulano, eu não alugaria a minha bancada como da mesma forma não alugaria a senhora sua mãe. Só que isso aí eu botar em mais. Cara, o cara, ele falava assim como quem diz, assim, se você quiser... Eu vi, o cara era um monstro. O monstro que eu digo, não, monstro de força, de interior. Outra coisa, não tinha esse negócio de 4, 5, 10 homens, não. Ele era não tinha tempo ruim, como não tem pro mito também. Eu particularmente, só que o outro com sofrimento, digo assim, da facada e do fato também dele ser amado, ele se poliu mais, né? E uma vez o Leonel de Moura Brizola, ele falou com o sofrimento dele lá, que ele falou que depois que ele passou, que ele foi exilado, que ele teve que perder a família, coitado, tudo, ele falou que o ser humano, ou ele aprende pelo amor, não sei qual falar esse termo, mas ou pela dor, e que ele começou igual essas pessoas, que depois que eles começam a envelhecer, eles começam a amadurecer, entendeu? Então o cara, às vezes, ele torna-se mais flexível. Então, às vezes, a pessoa não pode pegar ao pé da letra o que a pessoa fala. Não pode. Você tem que ver como a pessoa fala. Independente de como você fala. Aquela pessoa que aquela vozinha que joga um empresariado contra o proletariado, o branco contra o preto, o sulista, você tem que tomar cuidado com isso.
Independente. Agora, valorizar aquilo que é certo, como o Fernando, aquilo que é certo, que a gente olha para o olho da pessoa e tudo. Isso que eu acho que é admiração, é dignidade, é verdade, né? Porque o ser humano hoje, ele não adianta, ninguém consegue enganar, é fácil enganar alguns por pouco tempo, disse um estadista, é fácil enganar muitos otários por pouco tempo. Agora, impossível enganar todos por muito tempo. Franklin fala, e é verdade. O ser humano, ele não consegue enganar todo mundo por muito tempo. Porque as pessoas estão com as redes sociais, tudo. A pessoa olha e vê. Porque a pessoa escorrega. O cara, quando não é verdadeiro, escorrega. Não adianta você tentar. Você pode exigir fanatismo, mas o cara, no fundo, ele está sendo mau caráter, porque está sendo. Mas ele sabe quem está falando. Quando bate um olho, pô, a criança, ela olha, ela sabe. Interessante uma coisa que eu vou falar que eu já observei. Uma criança, ela olha para um cara. Você fizer essa experiência, isso é interessante. Pega uma criança de 8 anos de idade, não menos de 5, não. De 5 a 10 anos. Menos de 10 até. Aí põe um grupo de mulheres e põe os rapazes, um número de mulheres. E deixa os caras como atores se movimentarem, falarem com a linguagem do corpo, porque o corpo fala, né? O corpo fala. E tudo. Não adianta. Tudo. E aí você pergunta para a criança assim, fulano, normalmente é bom fazer uma pergunta com 3 pessoas. 3 rapazes, 3 moças, ou 3 pessoas de mais idade e tudo. Pois bem, e separa elas. Você vai observar que toda unanimidade é besta. Então, com certeza. Mas você vai ver um índice de 80%, que é um número muito interessante, que vai ser quase que unânime em dizer que aquelas pessoas que eles estão escolhendo, que são membros, aquela pessoa tem mais charme, aquela pessoa lá é mais sensual, o corpo, ela atrai mais, independente de ser bonito ou não, que é o caso daquele artista Zé Maia. Sim. Zé Maia é um homem, aparentemente, para galã é feio. Feio. Para galã, ele é feio. Substantivo. Mas o adjetivo dele, que é o charme, é excepcional. Sempre falaram isso. Você coloca ele no CinemaScope, é um cara insignificante. Sim. É insignificante, estou falando sério. Por quê? É um grande ator, mas insignificante por quê? Por interrogação. Agora, por que respondendo não é separado, é junto. Porque o mundo não é só aparência. É um complexo de conhecimento, de comportamento. Então, aquela pessoa, de repente, ela sabe falar com os olhos, ela sabe se expressar, ela sabe ser sensual, ela sabe explorar a sensualidade, melhor dizendo, tanto homem como mulher. E esse é um dado que acrescenta muito. Porque quantas pessoas se aproveitaram disso e fizeram bons casamentos com alavancada, pessoas que, não estou falando ignorantes, pessoas que eram pobres, mas que tinham um certo conhecimento, queriam alavancar e não deram certo. Meu amigo, o tempo está passando. Vamos. E eu quero aqui terminar contigo, agradecer muito Obrigado, Fernando. Espero que você volte mais vezes. Volto sim. Volto. Adorei a conversa, gostei muito do teu raciocínio. Muito boa a conversa. O papo flui, né? O tempo passa muito rápido. Outra coisa que eu senti, independente disso tudo, eu achei você um cara, independente disso tudo, que você tem uma sensibilidade de você ver do que. Porque eu sempre procurei ser. Eu sempre procurei ser justo. Eu sou justo. Não tem esse negócio, não. Você falou, quando eu comecei a gostar de você, quando você falou Fernando Gabeira. Eu não quero saber se o que ele fez. Sim. Eu quero dizer a intenção dele. A intenção dele era a melhor possível. Ele levou tiro para salvar coisa mais bonita. Ele colocou a vida dele em risco. Aquilo ali, toda pessoa que coloca a sua vida em risco em prol de um objetivo, eu tenho meu respeito. E hoje ele faz muita meia-culpa disso, né? Mas eu acho que ele pode fazer meia-culpa, mas ele deixou um legado. Sim, não, com certeza. Ele deixou um legado de carinho e respeito. E outra coisa, eu vejo pessoas do outro lado que gostam dele. Sim, pessoas, sim.
Isso que conta. Intelectualidade dele. E simplicidade. E ele sempre foi, na verdade, o Gabeira com 80 anos vai ser sempre um jovem, né? Sempre um jovem. E é sábio, né? Ao contrário do Carlos Lacerda, que era um gênio, mas não tinha... Ele na dele era atacar Getúlio Vargas, e ficou doente, porque a doença é psicossomática. A gente, né? Amigo, então fica assim, eu quero te agradecer muito. Obrigado, Fernando, prazer. A recíproca é verdadeira. Adorei. Quero agradecer a todos vocês, inclusive também ao doutor. Eu quero mandar um abraço para o Marcos Medeiros, o doutor Marconi, que foram muito bacanas na época, quando eles estiveram aqui, ou na época eu participei, quando eu nem morava aqui na época do Marconi. Mandar um abraço para o Guto, que é uma pessoa muito bacana, e todas as pessoas em geral. E para o nosso amigo aqui também, gente da melhor qualidade aí. E é isso, minha gente. Muito obrigado e até a próxima, se Deus assim o permitir. Amém. Obrigado.